Alô? Amém. Então, queria começar orando pela sogra do Bruninho. Era para ele estar ministrando aqui hoje, mas em função da saúde da sua sogra, ele não pôde estar conosco. Então, junte-se a mim em oração. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora, Pai, saúde sobre a vida da dona Angeline, Senhor. Nós declaramos, Pai, a Tua poderosa mão sobre ela, Senhor. Nós declaramos o Teu cuidado, Senhor, sobre essa família, Senhor. Nós declaramos as Tuas bênçãos, a Tua paz. Mas, sobretudo, nós declaramos, Senhor, um sopro, Pai, da Tua presença. Sopro do Teu Espírito, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Vento de vida sobre a vida da dona Angeline. E bênçãos sobre essa família, sobre a família do Bruno, Senhor, sobre suas filhas, sobre a Flávia. Guarda eles em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pai, muito obrigado também por esse tempo. Desde já eu quero repreender toda a voz que não venha do Teu trono, Senhor. Toda aquela voz, Senhor, que o inimigo tenta usar para nos confundir, para nos atrapalhar. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Te peço, Senhor, que essa comunicação, Senhor, seja abençoada pelo Teu Espírito, Senhor. Que possamos ter, Senhor, revelação, Senhor, daquilo que o Senhor deseja, Pai, compartilhar conosco essa noite. Que não seja o meu coração, mas que seja o Seu coração para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, irmãos. Então, semana passada eu compartilhei sobre presença de Deus, né? A importância da presença de Deus. Eu compartilhei sobre o privilégio que a gente vive nesse tempo, né? A gente vive o privilégio de ser casa de Deus. E a gente também compartilhei que, infelizmente, a gente não tem tanta noção do que é isso, porque você ser casa da presença de Deus, né, é algo que é tão extraordinário, tão grande, tão maravilhoso, tão tremendo, tão incrível, que a gente passa, às vezes, não sei quantos aqui passaram essa semana, e conseguiram se dar conta, né, de que Deus, aquele que tem solução para todos os problemas, aquele que tem suprimento para toda e qualquer situação, escolheu habitar dentro de nós, né? Foi uma opção dele, e porque Ele nos amou primeiro. Amém? A gente pensa às vezes, né? Eu escolhi a Deus. Não, meu irmão, foi Deus que na sua infinita misericórdia sofreu no nosso lugar, escolheu o madeiro no nosso lugar, morreu no nosso lugar, ressuscitou no nosso lugar e nos proporcionou um novo e vivo caminho. Amém? E esse novo e vivo caminho, coube a Deus escolher uma intimidade tamanha, né? Tão extraordinária, tão incrível, que é a maior intimidade que um ser humano pode ter. E a maior experiência de um ser humano sobre a terra sempre foi a presença de Deus. Então, hoje eu queria continuar um pouquinho mais sobre isso. Aliás, praticamente só prego sobre as mesmas coisas, né? De maneira diferente. Eu só prego sobre presença de Deus e identidade. Então, se você pode colocar a presença de Deus na economia da sua casa, na sua família, e tudo vai ser diferente. Hoje eu queria te fazer um convite, que foi o que o Senhor colocou no meu coração. A gente falou sobre a sua presença. E o Senhor colocou no meu coração o Salmo 34, versículo 8. Diz assim: provai e vê que o Senhor é bom. Provai e vê que o Senhor é bom. Isso é um convite. Eu queria estender esse convite para cada um de nós. Foi um convite que o Senhor fez para a minha vida há muitos anos atrás. Você quer experimentar de mim? Você quer experimentar da minha presença? Você quer experimentar dos meus conselhos? Você quer experimentar do céu sobre a sua vida? Dos céus abertos sobre a sua família? Provar e ver é um convite para algo muito maior. Muito maior do que a gente tem visto, experimentado, olhado, observado. Muito maior do que o teu passado e que abre as portas para um futuro maravilhoso. E eu te convido, né, essa noite, a escolher experimentar a presença de Deus.
a escolher novas dimensões da percepção da presença de Deus. E também a escolher liberar a presença de Deus. Liberar ela sobre a sua família, liberar ela sobre a sua casa, liberar ela sobre o seu trabalho. A Bíblia diz que quando a gente chegar em algum lugar, a gente deveria falar, paz seja nesse lugar. Ele deu essa orientação aos discípulos. E se a paz, sondando aquele local, encontrar um coração, ele estava falando, se a presença de Deus, sondando aquele local, encontrar um coração com o qual ele vai poder habitar, então ele vai ficar nesse coração. Se não, volta para você. É porque é tão superabundante a presença de Deus, que ela é capaz de continuamente transbordar de nossas vidas. Se estivermos atentos de que os céus estão abertos, que nunca mais foram costurados, que não há força maligna que possa impedir a relação de amor entre Deus e seus filhos. É impossível que o diabo possa impedir a relação da presença de Deus em nós, com seus filhos. É impossível isso. O único que pode dificultar os céus abertos somos nós, achando que eles estão fechados e falando, Senhor, rasga os céus e desce. E são tantas orações como essa que nunca serão respondidas. Como, por exemplo, Senhor, me dá unção de cura. Desculpe, irmão, você não vai receber nunca isso. Porque Ele já te deu. Como é que Ele vai dar de novo? Ele falou, vão e curem os enfermos. Ele já liberou sobre a sua vida a maior unção de cura possível, que é a sua própria presença. O que você pode pedir a Deus é, Senhor, me dá uma maior revelação do que é essa unção na minha vida e como eu posso liberar ela sobre a vida das pessoas, trazendo o teu reino e glorificando o teu nome. Essa é uma oração que vai ser respondida. Mas, Senhor, rasga os teus céus e desce. Se você ler a Bíblia, você vai ver que os céus já estão abertos, há 2000 anos atrás. E Jesus nos posicionou a estarmos debaixo de céus abertos. No momento em que nos arrependemos, no momento em que entregamos nossa vida a Jesus, e no momento em que Ele passa a habitar em nós. Atividade celestial, poder de Deus, unção, anjos subindo e descendo. E os demônios sabem de tudo isso. Infelizmente, muitos de nós não nos damos conta disso, de que essa é a nossa realidade. E vivemos a vida como se isso fosse apenas uma história. No reino natural, quando você come alguma coisa, você vai voltar a sentir fome. Um tempo depois, né? No reino de Deus, quando você se alimenta do reino, instantaneamente você sente mais fome. Você quer mais. Você fala assim, eu quero mais. E quanto mais você come, mais fome você tem. Porque Ele é tão grande, Ele é tão glorioso, a gente vai passar toda a eternidade conhecendo a Deus. Quando a gente prova, experimenta da sua presença, algo em nós muda. Não se trata de você fazer parte de uma religião. Se trata de comunhão. Se trata de intimidade. Se trata de o quão perto. Deus está perto. Quão perto? Tão perto. Tão perto. Que Ele sabe os seus pensamentos mais íntimos e profundos. As suas dificuldades. Aonde você se escondeu. Ele sabe aonde você se escondeu. Ele sabe seus medos, suas fortalezas. Jesus, Ele veio para que a gente pudesse conhecer a Deus. Muitas pessoas acham que conhecem a Deus porque estudam muito. E eu não tenho nada contra estudar, amém? Tenho nada contra a teologia. Mas ela vai encher a sua cabeça.
E que bom isso. Está enchendo sua cabeça com coisa boa. Muito boa. Mas o Senhor nos convida a um relacionamento. Informação é diferente de intimidade. Deus quer intimidade. Deus quer ouvir a sua voz, chamando por Ele. E como a gente disse mais cedo lá no Homem ao Máximo, né? Qual pai que resiste a um filho que fala, pai, me ajuda, estou precisando da sua ajuda? Qual pai que resiste a isso? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, né? Que dirá Deus, que está aguardando aquele momento em que você vai falar, pai, me ajuda. Pai, eu preciso da sua ajuda, pai. Ô pai, que bom que a gente está junto. Pai, vamos se divertir hoje? Intimidade é a diferença de conhecimento. Por exemplo, você pode ter muito conhecimento sobre o Bolsonaro, por exemplo. Você pode fazer parte do fã-clube do Bolsonaro. Você pode ser chamado de bolsominion. Mas talvez você fique do outro lado da cerca. Porque você não tem intimidade com ele. E você vai ficar falando, Bolsonaro! Ah! Mas você vai ficar do outro lado da cerca. Porque você não tem intimidade com ele. Porque conhecimento, por mais que você conheça toda a vida dele, até de fatos que ele nem mesmo se lembre, ainda assim, intimidade é diferente de conhecimento. Provar e ver é um convite a experimentarmos a presença de Deus. É um convite àqueles que querem mais da presença, que não estão satisfeitos com aquilo que conhecem ou experimentaram até agora, falam, puxa, eu quero mais, e tem muito mais. A gente tem que entender o quão acessível a gente está à presença de Deus. O quão acessível. É um momento, basta um momento. Irmãos, a presença de Deus é extraordinária. A primeira vez que eu orei por uma pessoa, para a perna dela crescer, ela tinha os 4 dedos assim, a diferença entre uma perna e outra. E aí eu senti compaixão daquela mulher, porque ela tinha câncer, eu orei por ela, e eu senti compaixão dela. E eu falei, puxa, a perna da senhora, eu nunca tinha orado por uma perna crescer. A perna da senhora, uma é maior do que a outra, né? É. Mas o Deus que habita em mim e que habita em você, está sobre todas as leis físicas, biológicas, porque Ele estabeleceu todas as coisas. Então eu virei para essa senhora e falei, puxa, eu posso orar para a sua perna crescer? E aí eu me lembro de ter pensado isso, né? Puxa, eu estava indo tão bem até aqui. Meia moça falou, pode, claro. E eu botei ela sentadinha e com medo, né? Eu falei, puxa, esse milagre tem que acontecer. E eu comecei a puxar a perna dela. E quase que ela caiu no chão. Mas o Espírito Santo habita em mim, amém? E eu comecei a tentar fabricar um milagre. A gente faz isso. A gente quer fabricar paz na nossa casa. A gente quer fabricar alegria nos nossos filhos. A gente quer... E aí, o que a gente faz sem a presença de Deus? Estraga nossos filhos. Cria confusão na nossa casa. Então eu estava com essa mulher tentando fabricar um milagre, como muita gente faz. Eu já tentei fazer isso tantas vezes, estava lá tentando fabricar um milagre. Eu tenho recursos. Qual é o recurso? A minha força. Eu vou puxar essa perna porque vai ter que vir. E aí, o Espírito Santo falou para mim, Rodrigo, só um minutinho. Só um minutinho. Quem vai fazer esse milagre? Quem vai fazer o milagre na sua casa? Quem vai fazer o milagre nos seus filhos? Quem vai fazer o milagre no seu trabalho? Quem vai? O Senhor perguntou para mim isso. Provar e ver que o Senhor é bom.
Então, ele perguntou, quem vai fazer esse milagre? Sou eu ou é você? Eu falei, Senhor, que bom que o Senhor está em mim. Manda a brasa aí, eu não sei como é que faz isso. E aí, na infinita misericórdia de Deus, ele falou para mim, então faz o seguinte, fala para essa perna crescer. E eu falei, perna, cresça. E aí, olha que legal, bota aquele vídeo, por favor. Olha a reação dela. A reação dessas pessoas é maravilhosa. É incrível. Porque tá sem som. Tá de lado, não tem problema. Foi um milagre tanto. Alguém que sabe ler lábio? Ela falou minha Conta pra gente o que aconteceu. Minha perna cresceu. Aí eu falei, anda um pouquinho. Ela ficou assustada, tá vendo? Que isso? Não dá para vocês ouvirem, mas eu estou traduzindo para vocês, foi isso que acreditem, foi isso que aconteceu. Então, qual o serviço da igreja, né? Obrigado. Qual o serviço da igreja? O serviço da igreja é se dar conta da presença de Deus. Andar. Conta pra gente o que aconteceu. A senhora não estava conseguindo andar direito, né? Estava andando muito... Checa, deixa eu ver como está agora. Aqui no reto. Vai no reto ali. Ainda está um pouco. Mas a senhora não conseguia andar assim, né? Conta pra gente o que aconteceu. Agora já... Valeu. Uma salva de palmas para Jesus, amém? É porque só Ele pode fazer isso. E Ele escolheu fazer isso através de nós. Quando no Antigo Testamento você tinha o dia da expiação, você tinha todo um país que se reunia, porque naquele dia único durante o ano, o sumo sacerdote se preparava durante semanas, fazendo uma série de rituais para então poder entrar na presença de Deus, a qual você está, todos os dias da sua vida. E a gente não se dá conta disso. Então, qual é o serviço da igreja? O serviço da igreja é se dar conta da presença de Deus e ouvir o Senhor. Então, a gente vai ser efetivo. Então, a gente vai ser eficaz. Quantas ideias extraordinárias o Senhor me deu para resolver problemas tão complexos que aconteceram nos momentos em que eu estava lá, se dando conta da presença dEle. Seja orando, num momento de soaking, seja fazendo a barba, seja dirigindo, simplesmente porque eu valorizei a presença de Deus. Para a gente ser relevante para uma cultura atual, a gente tem que demonstrar a cultura da presença de Deus, a cultura do reino de Deus. E não apenas demonstrar para as pessoas que você faz parte de uma igreja ou de uma religião, ou escrever lá que você é evangélico. Mas Deus te chamou para ser uma carta viva, Deus te chamou para ser uma mensagem, Deus te chamou para ser céus abertos, Deus te chamou para que você venha a ser a fonte de paz, o fluir de paz, o rio de água viva flui de você, ele não para em você. O que os homens do Antigo Testamento viram, como Jacó, eu compartilhei aqui na semana passada. Jacó, ele viu uma escada longa aqui até o céu. E no topo dessa escada ele viu o Senhor e os anjos, atividade celestial subindo, descendo. Ele viu os céus abertos. O que ele viu? Ele deu uma espiadinha no dia de hoje. Ele deu uma espiadinha no dia de hoje. Às 7h28, sobre o Recreio dos Bandeirantes, Rua Giocondo Dias, tem um grupo de pessoas cujos céus estão abertos sobre a vida deles. E quando você for embora, os céus vão continuar abertos sobre a sua vida, quer você saiba ou não.
Cabe a você, se você vai experimentar desses céus abertos, se dá conta disso. E desfrutar. E manifestar a presença de Deus. Hoje tem um convite para a sua vida, provai e vê. É para provar, é para experimentar que o Senhor é bom. Há um fluir irrestrito de recursos sobrenaturais sobre a minha vida, sobre a sua vida, de paz sobrenatural sobre a minha vida, sobre a sua vida, alegria, amor. Eu tentei tantas coisas para experimentar o amor, tantas coisas para experimentar a paz, comprar a paz. Eu tentei tanto comprar a paz. Estava com problema no meu casamento, bora fazer uma viagem inesquecível. Não importa quanto custa, afinal de contas, quanto custa a paz? Não tem preço. Então a viagem vai ser inesquecível. A gente chegava no lugar, uau, puxa, quantas pessoas gostariam de estar aqui, incrível, tal, e aí vai. Do meio para o final da viagem, confusão, briga. Vamos embora, isso daqui está muito ruim. Hoje, com Jesus, eu tenho paz de verdade. De verdade. E é no meio da guerra. No meio da dificuldade. Lá estou eu em paz. Quanto custa isso? Sangue do Cordeiro. E o arrependimento sincero. Vivendo com a presença de Deus em mente. As revelações, os recursos, tudo flui da presença. O que você pode fazer com o teu braço é incrível, mas o que você pode fazer com Deus é extraordinário. É inimaginável. Nem nós imaginamos. Eu já li aqui para vocês uma vez a genealogia do pastor Edward, eu esqueci o sobrenome dele, dos Estados Unidos, de 1800 e qualquer coisa. Vice-presidente, vários homens, reitores de universidades, vice-presidente dos Estados Unidos, senadores, vários deputados, vários juízes. Tem na internet. Um pastorzinho simples. Foram estudar a genealogia dele e comparar com a genealogia de um outro homem, que era proeminente na sua época, mas era um homem do mundo. E assusta quando você vê a descendência de cada um deles. Você vê ali, literalmente, o resultado da presença de Deus na vida de um homem, onde Deus abençoa até 1000 gerações. E você vê o resultado da vida de um outro homem que escolheu negar a presença de Deus. Agora você imagina a gente que tem a presença de Deus, que diariamente a gente tem a oportunidade, o acesso. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele veio como Filho do homem, para que nós pudéssemos saber como é ser um filho de Deus. Para que a gente pudesse se dar conta de o que um filho de Deus pode fazer sobre a terra. E Jesus, ele é a forma perfeita do que significa ser habitação de Deus sobre a terra. O que significa ser a casa de Deus sobre a terra? E a Bíblia diz, assim como ele é, sejamos também nós nesse mundo. Mas ele fazia o que ele viu o Pai fazendo, e assim ele moldou a vida cristã. Assim ele estabeleceu os parâmetros, os fundamentos, os alicerces de como deveria ser a vida de um homem cheio do Espírito Santo. Ele falava o que ele ouviu o Pai falando.
O futuro acontecia no relacionamento dele com Deus. Antes de acontecer, ele teve um momento com Deus, ele se deu conta da presença de Deus, ou melhor, ele sempre se dava conta da presença de Deus, e ele tinha um momento com Deus, onde o futuro acontecia nesse lugar. Então ele vivia de um local secreto para um local público. Ele vivia do relacionamento íntimo com Deus. Primeiro, a gente estava falando isso também, curiosamente, a gente estava falando lá no Homem ao Máximo, que Abraão, quando ele chegava em algum lugar, ele primeiro sacrificava ali e glorificava a Deus, e ali ele buscava ali a presença de Deus. Ele agradecia a Deus por ter chegado naquele lugar, depois ele fazia a sua tenda. A gente não, a gente primeiro faz a tenda. Primeiro a gente faz o que o nosso braço consegue fazer. Aí por último, a presença de Deus. Se nós falássemos que nós fazemos isso com a presença de Deus, a qualquer homem de Deus, um dos nossos heróis, que viveu sem ser casa de Deus no Antigo Testamento, se você pudesse viajar no tempo e falar para um desses homens, olha, eu sou casa de Deus, primeiro ele ia achar que você é louco. Segundo, ele ia falar, tá bom, eu acredito em você, tá bom, já acreditei em você. Mas como é que é o seu dia a dia? Deve ser fantástico ser casa de Deus. Porque tudo que eu almejo, se você perguntasse para Davi, Davi sabia a presença de Deus. Ele sabia que Deus estava com eles. E ele viu o tamanho do gigante e falou, que é isso? Quem é esse Chihuahua? No megafone, que está afrontando o exército que pertence a Deus. Quem ousa falar assim? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o sangue de Jesus, nos qualifica para vivermos as mesmas experiências que Jesus viveu sobre a terra. Assim como Ele é, sejamos também nós nesse mundo. Não é que você vai ser Jesus, eu vou continuar sendo Rodrigo. Mas o meu trabalho é fechar esse gap. É cada dia mais parecido. Cada dia tendo a referência de Jesus. O que Ele faria no meu trabalho? O que Ele faria nessa cidade? Deus fez tudo. O que a gente deve a Deus? A consciência da sua presença. Amém? A gente deve isso a Deus. Deus habita em nós. Meu irmão, o mais importante é a presença de Deus. Tira a presença de Deus da equação da minha vida e você não vai parar um minuto para me escutar. Tira a presença de Deus do que eu tenho feito e você provavelmente vai falar, cara, não vou andar com esse cara não, tá louco. Eu tenho consciência da diferença que a presença de Deus faz na minha vida. Eu tenho alguma consciência. Eu queria falar rapidamente de 4 dimensões da presença de Deus. Porque a gente fica pedindo por mais. Ou a gente, E os apóstolos também fizeram isso. Eles pediram pelo derramar do Espírito Santo, e isso aconteceu em Atos capítulo 2, e continua acontecendo hoje. Um dia desse eu estava ministrando em Campo Grande, e aí eu terminei quase 9 horas, pouco antes de 9 horas, e aí eu falei, pessoal, eu senti do Senhor de fazer isso. Falei, pessoal, já terminei, agora queria deixar com o Espírito Santo, e quem quiser mais, estende sua mão aí, pede mais para ele, já terminei, e eu também vou pedir mais. Aí eu desliguei aqui o microfone, deixei aqui, e o pessoal ficou pedindo mais. Era quase 11 horas da noite. E o derramar do poder do Espírito Santo
o mover de Deus, as pessoas experimentando Atos capítulo 2 nas suas vidas. E o pastor preocupado, porque tinham pessoas que iam para um local onde estava em guerra lá em Santa Cruz. E aí ele tentando acabar o culto, ninguém conseguia ir embora. Até que uma hora que o cara desligou tudo. Como é que termina o culto assim? Eu também não sei. Mas tem mais, sempre tem mais. Então a primeira dimensão da presença de Deus é Colossenses 1,17, que diz assim: Deus e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então Deus primeiramente habita em tudo. Ele mantém todas as coisas unidas. Ele está em todos os lugares e Ele é a sacola que mantém a sua criação no lugar. Nessa dimensão, Deus está próximo do ser humano. Ele não está no ser humano. Nessa dimensão, Deus está próximo. E muitos dos nossos heróis experimentaram essa proximidade com Deus. Como Moisés, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Eles não foram casa de Deus, eles experimentaram a proximidade, uma proximidade especial com a presença de Deus. Uma misericórdia, uma compaixão, um cuidado especial de Deus sobre a vida deles. A lista é grande. Mas o maior deles todos foi João Batista. Mateus 11:11 diz assim: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, ou seja, todos que nasceram antes de João Batista são menores do que João Batista. Todavia, o menor no reino de Deus, o menor é maior do que João Batista. O menor. Tamanha diferença que há entre uma aliança e a outra. Uma, Deus estava próximo, a outra, Deus habita. Uma, Deus estava sobre eles. A outra, Deus está neles. Meu irmão, isso é extraordinário. É o ser mais incrível, mais maravilhoso, mais incrível da terra, do universo. Ele é o próprio amor. Quando você vê 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo suporta. Ele suportou tudo por nós. Ele suporta as nossas bobeiras. Ele suporta os nossos vacilos. Ele suporta os nossos erros. E Ele está pronto para estender a mão quando a gente se arrepende. Fala: não, filho, estou aqui, vem comigo. Quando Paulo escreveu 1 Coríntios 13, provavelmente ele estava escrevendo do caráter, das características do próprio Deus. A segunda dimensão da presença de Deus é o Espírito Santo habitando naqueles que nasceram de novo. Então tem muitas pessoas que nasceram de novo e que Deus habita neles. E essa é a segunda dimensão. João 20:22 diz: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Mas nessa dimensão, quando os apóstolos, os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo, eles ainda tinham dúvidas, eles ainda tinham medo, eles ainda não sabiam o que fazer. O que a gente vai fazer? Eles já tinham o Espírito Santo, mas o que a gente vai fazer? Vamos pescar. Não temos nada para fazer mesmo. Não temos nada mais importante que fazer. Vamos fazer o quê? Vamos ganhar dinheiro. Vamos pescar. Eu não estou falando que você não deve ganhar dinheiro não, tá, gente? Deve trabalhar. Jesus falou: meu pai trabalha e eu trabalho até agora. Mas nessa dimensão da presença de Deus, ainda existe o medo, ainda existe a dúvida, ainda existe a covardia. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Será que eu vou lá orar pela pessoa? Não, mas o que vão pensar de mim, né? Eu tenho uma reputação, gente. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de Deus se a pessoa não for curada? Né? Puxa, eu vou lá orar pela pessoa que está enferma. Eu vou orar pela perna crescer. E se não crescer? O que vão pensar de Deus, né? É melhor não. É mais seguro não. Então essa é a dimensão que a maioria dos cristãos vive, infelizmente. Tem uma terceira dimensão, que é quando Deus faz coisas quando a gente se une mesmo. Ali Jesus disse, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles.
Mateus 28, 20 diz: estarei sempre convosco até o fim dos tempos. É nesse lugar, onde a gente está junto, que Deus libera dons, Deus libera experiências, Deus libera conhecimento, revelação. Deus faz coisas quando a gente está junto, que Ele não faz sozinho. Tem coisas que Ele faz só quando a gente está sozinho. E tem coisas que Ele faz quando a gente está junto. Amém? Então, essa é a terceira dimensão. A primeira dimensão é quando Deus ele habita em todos os lugares. Ele é a cola que mantém a criação junta. A segunda dimensão é quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. A terceira dimensão é quando a gente se une como filhos de Deus, como santos do Senhor, como nova criatura. E aí Deus faz coisas incríveis. E por isso a gente se une em família. E a quarta dimensão da presença de Deus é quando o Filho de Deus não se contenta apenas com a salvação. Porque o Evangelho não se resume à salvação. A salvação não é o fim a ser alcançado. A salvação é o começo de uma vida fantástica com Deus, de infinitas possibilidades, onde o pastorzinho, na sua descendência, pode gerar vice-presidente dos Estados Unidos. É nesse lugar que há um transbordar do Espírito Santo, onde há o batismo do Espírito Santo. Ele já está em nós, ele já está no nosso meio, mas é nessa dimensão, é nesse lugar onde ele transborda de nós, onde o rio flui, onde você chega num lugar e as pessoas sentem paz, onde você passa por uma pessoa e essa pessoa é curada, é nesse lugar. É nesse lugar, em Atos 2, que o covarde Pedro virou o ousado Pedro. É nesse lugar. É nesse lugar onde você sabe o que fazer. É nesse lugar onde o futuro é algo que Deus vai te escortinando para você, te revelando. E você não tem medo. Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. E é nesse lugar onde você escolhe o amor de Deus, a presença de Deus, o propósito de Deus, o pelo que viver. É nesse lugar. Mas isso é uma escolha, gente. Isso é uma escolha que nós temos que fazer. Se a gente vai escolher fazer tudo com nossos braços, ou se a gente vai escolher experimentar a presença de Deus de uma forma extraordinária, de maneira que a gente seja marcado para todo sempre. Eu me lembro o dia em que eu estava na Guatemala, eram 300 pastores da nossa igreja, e o Espírito Santo me tomou de um jeito tão especial. E eu comecei a rir. E todas as pessoas que eu tocava iam rindo também. E eu fiquei rindo lá uns 60, uma hora. Fui dormir rindo. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, se você me contasse uma história trágica, se você me contasse algo terrível, eu não ia rir de você, mas eu estava experimentando a alegria do Senhor. Eu estava experimentando o provar e ver. O provar e ver que o Senhor é bom. Deus é para ser experimentado. É para a gente botar em prática. É para a gente experimentar que Deus é bom. É para experimentar a bondade de Deus. E quando você vê uma pessoa, e você sente compaixão de uma pessoa, imagina Deus, que é bom. Que não é como nós, que temos variações de temperamento. Hoje eu não estou afim. Deus não. Deus sempre é bom. Esse momento aconteceu no Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11 a 14, que diz assim:
E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram, sem respeitarem as suas turmas. Tem algo antes do mover de Deus, e é a santificação. Antes dessa quarta dimensão da presença de Deus, é a santificação. O que é a santificação, irmãos? A santificação é quando você se arrepende e entrega a sua vontade para Deus. Quer ser santo? Entrega a sua vontade para Deus. Todo mundo quer ter um relacionamento com Deus. Mas quem quer entregar a sua vontade? Para que a vontade dele prevaleça sobre a sua vida. E eu tenho certeza que os caminhos dele são melhores do que os nossos. Provar e ver que o Senhor é bom. É para experimentar. Como é que a gente libera essa bondade? Quando a gente fala, quando a gente libera aquilo que Deus está falando. Deus liberou unção de cura, então vamos liberar unção de cura. Deus liberou solução para os políticos, então para de amaldiçoar político. Começa a falar o que Deus está falando. Começa a falar o que Deus está falando, então a sua voz vai ser ouvida. Então você vai ter relevância. Para de amaldiçoar sua família, para de amaldiçoar seus pais, para de amaldiçoar seus filhos, para de falar bobagem. Para de se juntar com o diabo. E começa a fazer como Jesus, a falar o que Deus estava falando. Então a sua voz vai ser ouvida nos céus e na terra. O que você faz? Jesus, ele fazia o que viu o Pai fazendo. O que a gente faz, né? O dia inteiro a gente não está de olho no que o Pai está fazendo. O que Deus está fazendo na sua família? O que Deus está fazendo no seu trabalho? A gente vai errar, irmãos. Eu não estou falando que a gente não vai errar, tá? A gente vai errar, eu erro. E erro a beça. Eu ainda tenho coisas da minha vontade que eu ainda reluto, como qualquer ser humano. Mas cada dia eu vou tentando afogar essa vontade. E cada dia eu vou dando mais espaço. Mais e mais. Senhor, desculpa, ontem eu errei de novo. Eu quero mais. E aí, esses homens de Deus começaram a aclamar e falar: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Eles começaram a cantar. E a presença de Deus se encheu naquele lugar, de forma que eles não conseguiam nem ficar de pé. Já aconteceu isso na minha vida várias vezes. A presença de Deus é tanta que eu não conseguia nem ficar de pé. Uma vez eu me lembro num céu na terra, eu estava aqui, chapado aqui, eu estava lá no céu. Aliás, nós estamos no céu. A Bíblia diz que nós estamos assentados às regiões celestiais. Amém? A gente não vai assentar às regiões celestiais, já está assentado às regiões celestiais. A questão é se você usufrui disso ou não. Se você se dá conta disso, ou você acha que isso é só uma história, que você vai viver quando você morrer. Eu espero que você já tenha morrido. E que você não tenha mais uma reputação para defender. A única reputação que eu gostaria de defender na minha vida é a como eu sou conhecido no céu. Como é que Deus me chama? Quando Deus se alegra com aquilo que eu faço. E nem sempre isso vai estar alinhado com o que os outros acham que é uma reputação extraordinária. E isso aconteceu, foi uma prévia do que aconteceu em Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo foi derramado. E continua sendo derramado, e derramado, e derramado, e derramado. E os rios de Deus fluem. E meu irmão, você não precisa, conheço vários casos de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, em casa,
foram batizados no Espírito Santo tomando banho, já soube de casos assim. Foram batizados no Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e continuamente pedem por mais, Senhor, eu quero mais. Mais o quê? Mais revelação, mais entendimento. Eu quero mais. Você quer mais? Amém? Então, vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, eu já acabei. Eu falei até demais. Pai, eu queria te pedir, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu preciso de mais, Senhor. Eu preciso de mais revelação, de mais entendimento. O que eu tenho até aqui, Senhor, não é suficiente para aquilo que o Senhor anseia por fazer na minha vida, o que eu tenho de revelação, o que eu tenho de entendimento. Pai, a experiência, Pai, que eu tenho, Pai, ainda não, eu quero mais, Senhor. Eu preciso de mais, Senhor. Desesperadamente eu preciso de mais, Senhor. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim como o Senhor tem feito, Senhor, ao longo da história, Senhor, das nossas vidas, Pai. Como o Senhor tem feito nos últimos 2000 anos, Senhor, revelando a sua presença. Como o Senhor tem feito e dizendo, Pai, provar e ver que o Senhor é bom. Eu quero provar, Senhor, a sua bondade na minha vida, Senhor. Eu quero provar. Meu irmão, se você quer provar e ver que o Senhor é bom, começa a falar com Ele. Começa a pedir a Ele, Senhor, eu quero mais. Começa a falar com Ele. Abre a sua boca. Há poder naquilo que você fala. Começa a dizer para Ele, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Começa a falar com Ele, Senhor, eu quero mais. Pai, eu preciso de mais. Eu preciso quebrar as barreiras. Eu preciso quebrar as limitações da minha mente sobre a sua presença. Senhor, eu preciso de mais. Eu preciso dos olhos que veem, dos ouvidos que escutam, Senhor. Eu preciso, Senhor, dos ouvidos, Pai, que ouvem a sua voz. Eu preciso da mente de Cristo ativada na minha vida, Senhor. A mente de sabedoria eterna, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu preciso dessa revelação de santidade, Senhor. Eu preciso, Pai, de que somos santos e não pecadores. Somos santos em Ti, Senhor. O Senhor nos lavou com o sangue do Cordeiro para que tivéssemos acesso, para que pudéssemos ter pelo livre e novo caminho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, todas as limitações da minha mente sejam quebradas agora em nome de Jesus, Senhor. Que ao dormir, ao me levantar, ao trabalhar, ao estudar, ao dirigir, a fazer coisas do dia a dia, Senhor, a cozinhar, ali eu me dê conta da sua presença. Eu glorifique o seu nome. E eu manifeste a sua bondade. Pai, em nome de Jesus, quebra a religião na minha mente. Quebra, Pai, esse espírito, Senhor, de religião, Senhor. Nós jogamos fora agora, em nome de Jesus. E damos espaço ao amor, à sua presença. Damos espaço à sua bondade. Pai, eu quero ver. Eu não quero ouvir falar, Senhor. Eu quero ver. Eu quero ver a sua bondade. Eu não quero só ouvir falar que o Senhor é bom. Eu quero ver as pessoas impactadas com a sua bondade. Chorando por causa da sua bondade. Glorificando o teu nome por causa da sua bondade. Eu quero, Senhor. Eu quero. Então, Pai, em nome de Jesus, eis que eu me disponibilizo agora. Não importa a minha reputação, Senhor. Não importa. Importa, Senhor, que eu quero provar e ver que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Uma salva de palmas para Jesus.